Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Josué capítulo 14. Josué 14. Eu quero ler a partir do versículo 6. Josué 14, a partir do versículo 6. Josué 14. Versículo 6, quem gostou, diga amém. Vamos lá, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Versículo 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Depois quando ele fala porém, ele fala perseverei. Na tradução NVI, do perseverei em diante, ele vai dizer, na NVI diz assim: eu fui inteiramente fiel ao Senhor. Fala assim comigo: inteiramente fiel ao Senhor. Vamos de novo? Inteiramente fiel ao Senhor. Olha o versículo 9. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente, guarda esta palavra aí, certamente, a terra em que puseste o pé, bate o pé no chão, a igreja. Fala assim: a terra onde eu colocar meu pé. Vamos lá. Olha o que Deus está dizendo aqui através de Calebe: será tua. Será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, ou foi inteiramente fiel ao Senhor. Versículo 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Quer dizer, ele está dizendo aqui: eu tenho 85 anos, mas eu continuo ainda nativo, luto do mesmo jeito. Versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Tem gente no território de Calebe, ou tem gente em um território que pertence a Calebe, não é do gigante, não é deste. E ele está dizendo assim: eu vou tirar ele de lá. Eu vou tirar esse gigante deste território, porque não é deles, esse lugar é meu. Essa terra me pertence. Veja só. E o Senhor, porventura, será comigo. Perdi aqui, estou no versículo 12. Isso. Naquele dia, pois naquele dia eu vi que lá estavam os anaquins e grandes fortes cidades.
O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou, deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Olha aqui. Chegou a hora de Caleb conquistar a sua herança. Quando Deus falou com Caleb, lá em Números capítulo 14, depois que eles chegaram e foram espiar a terra, 10 dos espias, eles voltaram com medo. Você pode ver aqui, que nós lemos aqui, ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Vamos repetir de novo? Inteiramente fiel ao Senhor. É possível ser inteiramente fiel ou parcialmente ao Senhor. Guarde isto. Os 12 foram espiar a terra. Os 12 obedeceram. Vamos lá espiar. Ok? Só que 10 espiaram e não acreditaram que era possível. Então nós vamos ver aqui que 12 foram espiar a terra. Certo? Fala assim comigo, 12 foram espiar a terra. Porém, nós vamos ver aqui que 10 não acreditou. Josué obedeceram e acreditaram. Tem muitos que obedecem, mas não acreditam. Levanta a mão. Levantei. Dá um glória. Glória. Fala comigo. Deus é fiel. Deus é fiel. Olha, Deus vai mudar a sua sorte. Fala para o teu irmão aí. Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar a sua sorte. Muitas vezes ele está falando que o pastor está mandando ou pedindo para ele fazer, ele está obedecendo, certo? Mas será que ele está acreditando? Será que eles estão acreditando? Não adianta eu crer no Senhor 80%. Ou é 100 ou não. E aqui nós vamos ver que esses dois, Josué e Caleb, eles acreditaram, não foi 99%, nem 80%. Eles acreditaram totalmente. E quando nós não acreditamos totalmente, é desobediência. Nós estamos vendo aqui que 10 não acreditaram. É como desobedecer. Veja só que interessante. Quando Jesus manda os discípulos, pega o barco e vai para o outro lado, e chega no meio, o barco dá a impressão que vai afundar, vamos dizer, vou pular desse barco, porque esse barco vai afundar. Não tem jeito. Agora veja, se eu fico no barco, eu estou obedecendo integralmente. Parece que está dando tudo errado, parece que nada está dando certo, as portas estão se fechando, nada está acontecendo, mas eu permaneço integralmente fiel ao Senhor. Não adianta eu chegar a ser fiel até um ponto, veio uma tempestade, veio o problema, eu falei assim, vou cair fora disso, porque não está dando certo. Você vai, pula fora de toda a situação. Isso não é obedecer a Deus, ou inteiramente a Deus, ser fiel a Ele. Eis aí o segredo da vitória. Fala comigo, o segredo da vitória. Agora, veja que Deus, ele vai falar assim, olha, Deus usou a boca do profeta Moisés. Certamente, fala comigo, certamente. Ele fala, certamente a terra que vocês pisarem será uma herança para vocês. Então Moisés, lá em Números 14, depois que os 10 espias, com a sua murmuração, desanimou, quase o arraial inteiro que estavam juntos, desanimou.
ficar perto de pessoas que é murmurento não é brincadeira. É ou não é? Você está feliz, você está num dia bom, fica 5 minutos perto de alguém que só reclama da vida. Fica perto de alguém que ele só fala, ai, minha vida assim, ai, tá tudo... Fica perto. Só que Josué e Caleb, eles não deixaram se contaminar pela postura dos 10, porque os 10 obedeceram, mas não acreditaram. Não acreditaram que Deus podia fazer. Agora veja, Deus, ele fala através de Moisés, certamente. E o que Moisés quer falar para Caleb, certamente, e o que Deus quer falar para você que está aqui esta noite, certamente. Deus estava dizendo assim através de Moisés: não importa o que aconteça com você, não importa quanto tempo isso vai levar, não importa o que você possa viver, mas certamente, vou falar de novo, você vai entender o que é essa palavra para a tua vida. Deus está dizendo para você, não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, porque Caleb e Josué viu gente morrer no deserto, viu pessoas andarem no deserto, ele viu dificuldade no deserto, mas também ele viu provisão no deserto, viu milagres no deserto, mas viu também coisas terríveis no deserto. Agora Deus chega e fala, depois de que eles foram espiar a terra, 2 voltou acreditando. Aí Deus usa a boca de Moisés e fala, Caleb, você é um homem inteiramente fiel ao Senhor. Certamente você vai pisar na terra que o Senhor vai te entregar. Certamente significa que Deus estava dizendo, aconteça o que acontecer na tua vida, não é se for possível vai acontecer ou não. Se as coisas estiverem cooperando, vai acontecer ou não. Deus está dizendo com uma palavra que é uma palavra direcionada, dizendo, olha, vai acontecer dando errado ou não na sua vida, mas essa promessa vai se cumprir. Deus está dizendo que certamente, fala comigo, certamente. Significa que o Senhor está dizendo, olha, já existe. Levante a sua mão, fala comigo. Fala assim comigo. Essa promessa já existe. E Deus está falando para mim. Se eu, Senhor, falei, vamos lá. Se eu, Senhor, falei, vai dar certo. Aleluia. Guarde uma coisa com você. Toda palavra que é direcionada direto de Deus, direto para alguém, existe o certamente. Vamos falar de novo, certamente. E Deus está falando algo através de Caleb, que ele recebeu uma palavra de Moisés no deserto. No deserto. Ele não estava no pé da montanha, que é onde ele chega aqui depois de 45 anos e fala, eu quero a monte, eu quero a montanha. Aquela palavra que ele recebeu era uma palavra direcionada e era uma promessa. Então a promessa, quando ela vem, quando é uma promessa de Deus para a minha vida, ela vem para mim, para você, como uma espada. O que é como uma espada, apóstolo? É aquela palavra que vem, encrava dentro da sua alma, teu espírito, e fica ali. Você acorda lembrando que Deus te prometeu. Você dorme lembrando que Deus te prometeu. Passa o tempo que for, mas a palavra está lá, encravada no teu espírito, na tua alma. Então, por que Caleb, mesmo passando 40 anos no deserto, ele chegou, foi até o fim, não desistiu?
Porque esta palavra certamente que estava encravada na sua alma, no seu espírito, ou impulsionava sempre, ou colocava ele dizendo, como se a palavra dissesse assim: não para, porque certamente você vai pisar na terra que Deus já te prometeu. Então aqui, deixa eu te falar uma coisa para você. Deus trouxe eu e você aqui nesta noite para lembrar, não de uma palavra, ou falar de uma palavra que vai ser amanhã, daqui 3 dias. É uma palavra que Deus falou um tempo atrás para você, e está fazendo você lembrar: eu não esqueci o que eu falei para você. Fala assim comigo: certamente vai se cumprir. Eu posso dizer para vocês, eu tenho uma palavra com uma espada dentro do meu espírito, que é Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3. E quando eu recebi esta palavra, eu lembro do dia, lembro do horário e lembro do local. Então, quando uma palavra ela é como espada, você não esquece. E Deus está fazendo você lembrar de algo que Ele já falou para você um dia. Você não está entendendo? Vou falar de novo. Algo que Deus já falou um dia para você, passou-se algum tempo. Eu não sei quanto tempo se passou, se foi meses, se foi anos. Deus só trouxe você aqui hoje para lembrar você: tem uma palavra encravada dentro de você, que ela vai se cumprir na tua vida. Ei, Deus está dizendo assim: querendo ou não querendo, o inferno, o mundo espiritual, eu estou dizendo e eu estou garantindo, essa palavra vai se cumprir na tua vida. Grite bem alto assim: em nome de Jesus, essa palavra, ela entra na minha vida hoje. Essa palavra que fica encravada dentro de nós, é uma palavra que nos incomoda, não de uma forma negativa. Sabe aquele momento que você pensa em parar, em desistir, e você lembra: eu não vou desistir, eu não vou parar. E foi o que aconteceu com o Caleb. Você imagina só, meu amado, esse homem ficar 40 anos andando no deserto, e Deus fala lá em Números 14: ô Caleb, você certamente vai entrar nessa terra. Ele está falando que vai acontecer uma provisão. Ele está dizendo, é uma promessa que vai se cumprir. Vou falar de novo. Pode ser que você está pedindo aqui o pão, que é uma provisão, e Deus está dizendo assim: não, eu trouxe você aqui essa noite para lhe falar. Você tem um filho que você está esperando que ele se entregue para Jesus. Então, certamente ele vai se converter, certamente ele vai voltar. Você está esperando uma promessa que está dentro da sua família, e Deus está dizendo assim: certamente vai se cumprir. É algo encravado. Você não para de orar pela sua família, pelo seu casamento, porque existe algo dentro de você te impulsionando, levando você a não desistir. Você chora, você fica triste, muitas vezes você fica mal, e de repente você do nada é impulsionado, você é levado a continuar. É Deus trazendo você aqui hoje. Tem uma promessa na tua vida, você pode ter até esquecido, mas Deus está dizendo: eu vou fazer você lembrar desta promessa. Fala assim comigo: tem promessa. Olha para o teu irmão e fala assim: fosse você, dava glória, que tem uma promessa linda para se cumprir na tua vida. E essa promessa, quando ela está dentro de nós, como uma espada encravada na nossa alma, no nosso espírito, se é aquele momento que nós estamos passando, aquele momento que só Jesus para nos livrar de tudo, aí vem do nada, dá um descanso, nos traz um alívio, nos impulsiona. Mas espera aí, como é que você aguenta? Você passando por tudo isso e continua. É que tem algo dentro de mim. Entendeu, Bispo Angélica? Tem algo encravado dentro da minha alma, do meu espírito,
que Deus está dizendo para esta igreja. Redenção Plena, está aí? Vocês estão aí ou não? Então veja, o segredo, guarde uma coisa que eu vou te dizer, pastores, o segredo não está o que eu ouço, mas o que eu guardo. Vão falar comigo? O segredo não está só no que eu ouço, mas o que eu guardo no meu coração. Agora veja, Caleb estava no deserto, certo? Mas o coração estava na montanha. Como é que entende um negócio desse? O coração, o homem no deserto, passando um momento difícil. Se alguém não passou num deserto, nem queira saber que é deserto. Passar um deserto é você ficar totalmente dependente de uma provisão para o dia de amanhã, que você não sabe o que vai ser. Então nós vamos ver aqui, Caleb, ele está no deserto, mas o coração dele está na montanha. Aí que está o segredo. Sabe o que te impulsiona? Me pergunte o quê? Vou te falar. O que impulsiona eu e você? O que impulsiona as nossas vidas? O que é? É nos fazer guardar no coração aquilo que Deus falou um dia. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu quero guardar no meu coração somente o que me impulsiona. Vamos falar de novo? Somente o que me impulsiona. Moisés não tinha a montanha em sua... Josué não tinha a montanha em suas mãos, mas ele tinha no coração. Depende muito do que você guarda aí dentro de você. Às vezes nós deixamos o diabo lançar sementes no nosso coração. O diabo sabe que quando essa semente começa a frutificar na tua vida, ele sabe o que vai acontecer com você. Mesmo que às vezes a semente caia num caminho, mesmo que caia na beira do caminho, como é a parábola do semeador, mas se ela ficar na beira do caminho, ela pode acontecer de esta semente vir a dar fruto, enraizar. Por isso que ele tenta arrancar essa semente. Quantas vezes o diabo tentou arrancar dentro de você o que você está crendo? Quantas vezes o diabo quis arrancar de dentro da sua alma, do seu espírito, que é aquela palavra que é uma espada que Deus mandou em você, fazer você desistir daquilo que você está buscando como um propósito. Você encontrou um deserto, você encontrou uma dificuldade, você encontrou uma porta fechada. Você parece que uma cena lá de anos atrás está querendo se repetir de novo a tua vida. Preste bem atenção, que é o inimigo querendo arrebatar esta palavra que entrou como espada no teu coração. E o que ele vai tentar trabalhar é isto: tentar tirar de você, para que você chegue e chute tudo. Fala assim: olha, não vai adiantar. Agora você imagine só, um homem de 85 anos de idade falar: se vir uma guerra, eu enfrento igual eu enfrentei quando eu tinha 40 anos. Eu estou forte como antes. E por que ele está dizendo que ele está forte como antes? Porque ele esperou no Senhor. A palavra estava encravada. Sabe o que te trouxe até hoje aqui? Sabe o que o que fez você permanecer de pé? É isso aí. É uma palavra que tem dentro de você. É uma promessa que está dentro de você. É uma promessa que está dentro da sua casa. Não comece a olhar por aquilo que você está vivendo, porque nós temos o costume de medir o nosso amanhã por aquilo que eu estou vivendo hoje. E aqui nós temos que entender que nós temos que ser inteiramente fiel ao Senhor. Fala assim comigo: eu tenho que ser inteiramente fiel ao Senhor. Coloca para mim Abacuque capítulo 2, versículo 3. Abacuque 2, 3.
Abacuque 2:3. O que está escrito? Colocou aí já? Abacuque 2:3. Porque a visão, eu vou ler aqui. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Fala comigo, tempo determinado. Fala assim, o Senhor já determinou um tempo. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Fala assim, vai chegar no tempo certo. A promessa que entrou na minha vida como uma espada. Fala assim, eu saio daqui esta noite recebendo do Senhor essa visão que ainda vai se cumprir na minha vida. Tem glória a Deus aqui na igreja? Filha, coloca para mim Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa vamos ler todo mundo junto no 3. 1, 2, 3. Demos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Aleluia! Agora, desse mesmo capítulo, coloca o versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Ah lá. O que Caleb foi? Perseverante, inteiramente fiel ao Senhor, para que, havendo feito a vontade de Deus, pronto, alcanceis a promessa. Quem crê que tem uma promessa linda para se cumprir na sua vida, levanta a tua mão para o alto, fala assim, eu creio, Senhor, que está chegando a minha promessa. No mesmo livro de Hebreus, agora versículo 6, capítulo 6, perdão, versículo 15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Em outra tradução está dizendo assim, esperando com paciência. Pergunta para o teu irmão, você tem paciência? Você é o tipo daquela pessoa, está na fila do supermercado, você já começa. Ai meu Deus, que caixa lerdo, Jesus. Meu Deus do céu. Mas olha que Deus está dizendo interessante para mim e para você. Nós devemos esperar com paciência, como Abraão esperou. Abraão esperou só 99. O irmão fala assim, é simples, é só você esperar, que Deus está te avisando, que você está perto de pisar numa terra, mas que Ele já
deixou pronta para você. Então significa, igreja, olha aqui para mim, que tem algo para o futuro, amanhã ou hoje, não sei. Deus está dizendo, está pronto. Está pronto. É Deus para entregar algo. Eu estou trazendo uma palavra para você entender que hoje você pode estar passando por um momento chamado adversidade. Você pode estar passando por um momento peleja. É uma palavra que eu evito de falar, é difícil. Eu troco o difícil pelo desafio. O que eu estou passando hoje é desafiador. O que eu estou vivendo é um desafio para mim. Nós não podemos olhar para as circunstâncias como os 10 olharam e disseram, a terra é boa, mas tem gigante. Caleb disse, eu vou entrar lá agora. Eu vou desapossar aquela terra. Você vai deixar o inimigo fazer o que quer dentro da sua casa? Você vai ficar quieto? Você vai entregar tudo? Vai jogar a toalha? Você vai abandonar tudo? Você esperou tanto tempo? Deus está dizendo para você, aonde você colocar a planta do seu pé. Não, é pisar. Aqui, ó, Deus está dizendo assim, ó, pisou, é teu. Chega na tua casa hoje, está lá o problema? A situação está lá? É lá que você está aguardando se cumprir a vitória? Chega lá hoje, pisa no meio da sala, onde você quiser, com os seus 2 pés e declara, esse território não é do inimigo. Esse lugar aqui é do Senhor. Eu já vi gente fazendo isso, que queria comprar um apartamento e não tinha condição nenhuma de comprar. E ele foi visitar o apartamento decorado. E ele chegou lá e o rapaz o atendeu, o corretor, e o rapaz foi falando. Aí cada cômodo que ele entrava do decorado, ele fazia assim com o pé, ele dava uma disfarçada. Ele entrava lá no quarto, ele esperava o corretor virar as costas, ele batia os 2 pés. Porque se ele pensasse, se o corretor olhasse para trás e pensasse, esse cara acho que não está bem não. Acho que ele está querendo dançar aqui dentro. Não, ele sabia que os pés dele estavam ungidos. Chega a hora de você pisar na terra da sua vitória, da sua promessa. Não divida mais território com o mal, não. Caleb diz, o Senhor me prometeu. Então eu vim aqui hoje tomar posse da minha montanha. Fica de pé, por favor.